Gente boa de Deus. Olha aí que gostoso essa chuvinha que cai, né? Uma ótima oportunidade para aqueles que podem, né? Ficar aí abraçadinho com o seu cônjuge, curtindo, namorando, né? Que coisa boa. Inclusive, assista esse vídeo com sua esposa ou com seu esposo, que é sobre isso que eu gostaria de falar, sobre algo que tem a ver com casamento, né? Uma história muito linda, eu gostaria de compartilhar com você. Conta-se que naquela noite, enquanto a esposa servia o jantar, o marido chegou e segurou a sua mão e disse: olha, eu tenho algo para lhe dizer. E ela se sentou e jantou sem dizer nenhuma palavra. E ele pôde ver o sofrimento dela ali nos seus olhos, parecia que ela já estava pressentindo. E de repente, ele também ficou sem palavras, né? Mas ele tinha que dizer a ela aquilo que ele estava pensando, né? E ele, na verdade, queria o divórcio. Então ele abordou o assunto calmamente. E a esposa não parecia irritada pelas palavras do marido, e ela simplesmente perguntou em voz baixa, serena: mas por quê? Ele evitou respondê-la, e isso deixou ela muito brava, né? Ela jogou os talheres longe e gritou: você não é homem. E aí naquela noite eles não conversaram mais. O marido pôde ouvi-la chorando, e ele sabia que ela queria um motivo para o fim do casamento, algo que justificasse, né? Que não é possível ser do nada. Mas ele não tinha uma resposta satisfatória para essa pergunta dela, né? E o coração dele, ele não pertencia simplesmente, mas não pertencia mais a ela, e sim a uma outra mulher. Ele não a amava mais, ele sentia pena dela. Então ele se sentiu muito culpado, né? Então ele rascunhou um divórcio ali naquele momento, deixando ali para ela a casa, o carro, e 30% das suas ações lá da sua empresa. E aquela esposa, assim, de forma instintiva, ela tomou o papel das mãos e rasgou aquele papel da mão dele de forma impetuosa. E a mulher com quem ele viveu pelos últimos 10 anos se tornou uma estranha para ele. Ele ficou, na verdade, com dó desse desperdício de energia, mas ele não poderia mais voltar atrás do que ele disse. Ele estava obstinado. Por quê? Porque ele amava a outra mulher profundamente. Finalmente, ela começou a chorar alto na frente dele, compulsivamente, o que já era esperado, né? E ele se sentiu, na verdade, libertado enquanto ela chorava, porque a sua obsessão pelo divórcio, nas últimas semanas, finalmente estava se materializando. O fim, ele estava se aproximando agora. E aí, no dia seguinte, o esposo ele chegou em casa tarde, né? E encontrou a sua esposa sentada à mesa escrevendo. Ele não jantou, ele foi direto para a cama, né, para dormir, porque ele estava assim, muito cansado depois de ter passado o dia inteiro com a outra mulher. E quando ele acordou no meio da noite, a sua esposa estava ali ainda, sentada à mesa, né, escrevendo. E ele ficou completamente indiferente àquilo ali, ele ignorou e foi voltar a dormir. E na manhã seguinte, a esposa ela apresentou ao seu marido as suas condições. Ela não queria absolutamente nada dele, mas pediu 1 mês de prazo para conceder o divórcio. Ela pediu que durante os próximos 30 dias eles tentassem viver juntos de forma mais natural possível, né? E as suas razões eram simples. O filho deles faria os seus exames aí no próximo mês, e ele precisava de um ambiente propício para se preparar bem, sem os problemas de ter que lidar com o rompimento de seus pais e passar por todo esse trauma emocional. Isso pareceu razoável ao marido, né? Mas ela ainda acrescentou algo a mais. Ela o lembrou do momento em que ele a carregou para dentro da casa deles, no dia em que eles se casaram, né? E aí ela pediu a ele que durante os próximos 30 dias ela fizesse a mesma coisa, que ele a carregasse para fora da casa todas as manhãs. Ele então pensou, né? Ele disse: olha, acho que ele percebeu que ela estava completamente louca, mas ele aceitou a proposta dela para não tornar assim os seus próximos dias ainda mais intolerantes. E aí ela contou para ele, na verdade contou para essa outra mulher sobre o pedido que a sua esposa havia feito a ele, e aquela mulher riu muito, né? E achou uma ideia totalmente absurda, desdenhou.
E a amante então disse em tom assim de gozação, né? Ela disse, ela pensa que impondo condições assim vai mudar alguma coisa? É melhor ela encarar essa situação e aceitar o divórcio. E essa esposa e seu marido, eles não tinham, na verdade, contato físico já havia muito tempo. Então, quando ele a carregou para fora da casa no primeiro dia, foi totalmente estranho, né? O filho deles aplaudiu, né? Dizendo, o papai está carregando a mamãe no colo. E as suas palavras, na verdade, lhe causaram um constrangimento. Do quarto para a sala e da sala para a porta, né, de entrada da casa, ele provavelmente deve ter caminhado aí uns 10 metros carregando a sua esposa no colo, como ela havia pedido. E ela fechou os olhos e disse baixinho para ele, não conte nada para o nosso filho sobre o divórcio, por favor. E ele balançou a cabeça, mesmo discordando, e então a colocou no chão assim que eles atravessaram a porta de entrada da casa. E ela foi pegar ali o ônibus para o trabalho e se dirigiu para o seu escritório. No outro dia, no segundo dia, foi mais fácil para os dois, né? Ela se apoiou no peito dele, né? Ele sentiu o cheiro dela, né? Do perfume que ela usava. E ele então percebeu que há muito tempo ele não prestava atenção a essa mulher. Ela certamente tinha envelhecido nesses últimos 10 anos aí, né? Ela havia envelhecido muito, né? Havia rugas no seu rosto, seu cabelo estava ficando fino e grisalho. O casamento deles teve muito impacto nela. E por uns segundos, ele chegou a pensar no que havia feito para ela o fato dela estar desse jeito, dela ter chegado nesse estado. E aí no quarto dia, quando ele se levantou, ele sentiu uma certa intimidade maior com o corpo dela. E essa mulher havia dedicado 10 anos da sua vida a ele, né? Intensamente. No quinto dia, a mesma coisa. Ele não disse absolutamente nada a outra mulher, né, do que estava acontecendo, do que ele estava pensando, mas ficava cada dia mais fácil carregar a esposa do quarto deles até a porta da casa. Ele não disse isso para ela, mas ele percebeu que estava ficando mais fácil, talvez porque os seus músculos estavam mais firmes, né, com o exercício que ele estava fazendo. Foi o que ele pensou. E aí, certa manhã, né, a sua mulher estava tentando escolher um vestido e ela experimentou vários e ela não conseguia achar nenhum que servisse nela. E com um suspiro assim ela disse, poxa, todos os meus vestidos eles estão grandes para mim. E ele então percebeu que ela realmente havia emagrecido bastante. Daí a facilidade em carregá-la nos últimos dias. A realidade caiu sobre ele com uma ponta de remorso. Ela carrega tanta dor e tristeza em seu coração. Instintivamente ele esticou seus braços e tocou nos seus cabelos. O filho desse casal entrou no quarto naquele momento. Ele disse, pai, está na hora de você carregar a mamãe. E para ele ver o seu pai carregando a sua mãe todas as manhãs tornou-se parte da rotina dele, da rotina da casa. E a sua esposa abraçou o filho e o segurou assim por alguns longos segundos. E aí o marido ele teve que sair de perto, temendo até mudar de ideia, agora que ele estava tão perto do seu objetivo. Em seguida, ele a carregou em seus braços do quarto para a sala, da sala para a porta da entrada da casa. A mão da esposa repousava sobre o seu pescoço e ele a segurou firme contra o seu corpo, apertando contra o seu corpo. E ele se lembrou do dia do casamento deles, do primeiro dia, né, de como eles viviam, como era. Mas o corpo da esposa estava tão magro, né, e aquilo o deixou triste. E aí no último dia, né, quando que ele tinha aquele compromisso firmado com ela ali, quando ele segurou ela em seus braços por algum tempo e por algum motivo, as pernas dele não conseguiam se mover. E o filho já tinha ido para a escola, né, e ele se viu pronunciando essas palavras. Eu não percebi o quanto perdemos a nossa intimidade com o tempo.
Ele não conseguiu dirigir para o trabalho, ele foi até o seu novo futuro endereço, né? Ele saiu lá do carro apressadamente, com medo de mudar de ideia, subiu as escadas e bateu na porta lá do quarto da sua amante. Quando ela abriu a porta, então, ele disse: olha, desculpe, mas eu não quero mais me divorciar. Ela olhou para ele, assim, sem acreditar no que ele estava ouvindo, né? Tocou assim na testa dele e falou: olha, você está bem? Você está com febre? E ele tirou a mão dela da sua testa, da sua cabeça, né? E ele disse para ela: desculpe, eu não vou me divorciar. Meu casamento ficou muito chato porque nós não soubemos valorizar os pequenos detalhes, guarde isso, os pequenos detalhes da nossa vida. E não foi por falta de amor. Agora eu percebi que desde o dia em que carreguei a minha esposa, no dia do nosso casamento para a nossa casa, que eu devo segurá-la até que a morte nos separe. Então ela percebeu que ele estava falando sério. E aí ela deu um tapa no rosto dele, assim, pá, né? Bateu a porta em direção à cara dele ali. E ele pôde ouvi-la chorando pro lado de dentro do seu apartamento. E aí ele voltou para o carro, foi trabalhar. Na loja de flores, no caminho de volta para casa, ele comprou um buquê de rosas para sua esposa. A atendente lhe perguntou o que ele gostaria, né, de escrever naqueles cartõezinhos, né, que eles dão para a gente ali. E ele sorriu para ela, pediu uma caneta emprestada e ele escreveu assim: eu te carregarei em meus braços todas as manhãs, até que a morte nos separe. E naquela noite, quando ele chegou em casa, né, com um buquê de flores nas mãos e um grande sorriso no rosto, ele foi direto para o quarto deles, onde ele encontrou a sua esposa deitada na cama. Ela estava morta. Sua esposa, na verdade, ela estava com câncer e ela vinha se tratando há vários meses. Mas ele estava muito ocupado com a outra mulher para perceber que havia algo errado com ela. Ela sabia que morreria em breve e quis então poupar o filho deles dos efeitos de um divórcio e prolongou assim a vida deles juntos, proporcionando ao filho a imagem deles dois juntos ali toda manhã. Pelo menos aos olhos do seu filho, ele é um marido carinhoso. Bom, essa é uma história que ela nos traz grande reflexibilidade, né? Nos faz pensar algumas coisas importantes. Os pequenos detalhes da nossa vida, né? Os pequenos detalhes da nossa vida conjugal são o que realmente contam no relacionamento. Não é a mansão, o carro, as propriedades, o dinheiro no banco. Estes bens, eles criam um ambiente propício à felicidade, mas não proporcionam mais do que conforto. Portanto, gente boa, valorize os detalhes. As coisas mais importantes do casamento não envolvem dinheiro. Dinheiro é afeto. Valorize as pequenas coisas. Um abraço, uma atitude solidária, parando para ouvir, emprestando o peito para chorar, dando um conselho, compreendendo quando ninguém o compreende, compartilhando sonhos e projetos, chorando juntos, sorrindo com, aceitando as diferenças e nunca pré-julgando. São detalhes, né? Todos nós precisamos ter preocupação de tentar suprir a necessidade emocional do cônjuge. No casamento, ninguém consegue ser feliz tendo tudo se as emoções não estiverem no lugar. Mas se as nossas emoções estiverem no lugar, né, é possível que nos tirem tudo, mas a gente consegue dar a volta por cima. Então, meu amigo, valorize o detalhe, porque as coisas mais importantes do casamento, eu repito, não envolvem dinheiro, sabe? Tem a ver com afeto. E quanto custa isso? Portanto, encontre tempo para ser amigo da sua esposa, amigo do seu esposo. Façam pequenas coisas um para o outro, para mantê-los sempre próximos e íntimos. Tenha de fato um casamento real e feliz. Valorize quem te ama. Dê uma chance ao amor. Eu não sei como está o seu casamento. Dê uma chance ao amor. Se você não compartilhar ou indicar esse vídeo com alguém, nada vai acontecer, é claro, né? Mas se você escolher partilhar com alguém, talvez você pode salvar uma união. Muitos fracassados na vida
são pessoas que não perceberam que estavam tão perto do sucesso e preferiram desistir.